Ana, a gente vai ter que falar justamente sobre isso, sobre vacinação, tá? E a informação mais triste aqui é: querem usar o seu dinheiro, querem usar o dinheiro público para fazer campanha de vacinação. Ah, foda-se, tudo bem. Não, é campanha contra a vacinação, porra. Aí é foda, né? Querem usar o meu dinheiro para me matar. É basicamente isso. Basicamente, doutora Ana, basicamente. E aí, para contar essa história, eu estava dando biscoito para cachorro aqui. Para contar essa história de maneira detalhada, eu vou voltar a falar de uma figura que foi vital para o Brasil durante o período da CPI da Covid. Quem? Doutora Luana Araújo, que durante uma sessão da CPI, em que ela depôs, disse frases assim que me marcaram muito. Entre elas, sobre cloroquina. É como escolher de qual borda da Terra plana nós vamos pular. Sensacional. Essa foi uma ótima frase. Parabéns. Não, sensacional. A Luana foi chamada para ser, atenção Brasil, a primeira e a única infectologista no mais alto escalão do Ministério da Saúde. Só que aí o bolsonarismo olhou para ela lá e falou: pô, essa mulher é cientista, tá louco? Cientista é tudo de esquerda, rapaz. Aqui não, de jeito nenhum. E não entrou no ministério. A nomeação dela foi barrada. E por isso ela foi falar lá na CPI. Lembrança desse dia. Dia sensacional aí da CPI da Covid. O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos não envelheceu bem. Essa parte não envelheceu bem. De uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. E continuamos escolhendo de qual borda da Terra plana vamos pular. Aí ela se referia à insistência no tal do tratamento precoce, que não era tratamento porcaria nenhuma, né? E agora tem isso, Ana. Olha lá, ó. Damares. Disque 100 vai receber denúncias de discriminação contra antivacinas. Nota técnica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se opõe ao passaporte vacinal. É difícil ler isso, né? Ana, seguindo adiante aqui, vamos para a Band News, para saber como é que isso foi noticiado lá no finalzinho de fevereiro. Olha lá, ó. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos produz uma nota técnica em que se opõe ao passaporte da vacina e à obrigatoriedade da aplicação de doses pediátricas. É técnico, hein? Não é ideológico, não. Essa coisa de ser antivacina, tá super técnico, tá? Pediátricas contra a Covid-19. No documento, segundo o jornal Folha de São Paulo, a pasta chefiada por Damares Alves coloca o Disque 100 à disposição de pessoas que não queiram se imunizar e se sintam discriminadas. Muito bem, muito bem. Então você tem o Disque 100, certo? Que serve para receber denúncias de direitos humanos. Tipo, sei lá, tem violência policial aí na tua cidade. Daí você tenta uma corregedoria da PM. Putz, não dá em nada, os caras não fazem nada. Vou lá no Disque 100 e vou falar que tá rolando e tal. É para isso que serviria o Disque 100. Aí agora, na cabeça da Damares aí de outros bolsonaristas, seria para receber denúncias assim de, fui entrar no bar da Jana, o Cosmos, ali em Curitiba, e exigir um comprovante de vacinação. Essa empresária está maluca. Ela segrega as pessoas. Entendeu? E é para isso que serviria o Disque 100. Aliás, no caso da minha amiga Jana, ia ser uma sacanagem incrível, porque a Jana foi uma das pessoas que ajudou a estruturar o Disque 100 aqui no período que a gente trabalhou na prefeitura. Enfim, doideira. Mas aí, Ana, o STF entra na jogada para reverter a coisa, certo? Para analisar essa nota técnica e falar, técnica, vocês estão de sacanagem. Ministro Lewandowski, que atuou aí nesse caso. Nossa duplinha de Brasília, Cristiano Oliveira, vai trazer detalhes de uma decisão do STF. Basicamente, o STF disse que o Disque 100 não pode ser usado como canal de reclamação de quem for contrário às vacinas da Covid-19. Cristiano Oliveira explica para a gente o porquê esse assunto chegou até o Supremo. O pessoal estava usando o Disque 100 para propagar negacionismo. É mais ou menos por essa linha, Cris? Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Pois é, essa decisão
Mais precisamente é do ministro Ricardo Lewandowski. O que acontece? A Rede Sustentabilidade, o partido, recorreu ao Supremo com uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Com o seguinte... Peraí. Parabéns, Rede. Parabéns, Rede. Fez o mínimo. E no Brasil fazer o mínimo é o máximo. Argumento. Olha, o governo federal não está seguindo um preceito fundamental, que é o de zelar pela saúde pública por meio das vacinas contra a Covid-19. E os argumentos envolviam duas notas técnicas lá do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa nota do Ministério da Saúde, uma nota oficial assinada por 2 secretários, dizia o seguinte: olha, pai, você não é obrigado a vacinar o seu filho de 5 a 11 anos. Você tem esse direito de não vacinar. Então, em vez de incentivar essa vacinação, falar, pai, leve seu filho para a vacinação, ele poderá ser imunizado, ele poderá ir para a escola sem problema, ele poderá se tornar uma criança imunizada, longe da Covid. Não, pelo contrário. Olha, você não é obrigado a colocar seu filho lá. Não falou, não leve seu filho, mas desestimulou a vacinação. Aí o Supremo perguntou, mais precisamente o ministro Lewandowski, perguntou ao Ministério para explicar essa nota. Aí a explicação é a seguinte, olha, essa vacinação para as crianças não está prevista no PNI, o Plano Nacional de Imunizações, e sim no Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, que assim, é uma explicação bem técnica e não convenceu o ministro Lewandowski. Entendeu? Como a vacina ainda não entrou no PNI, daí é um abuso pedir que a criança seja vacinada. Então, eu paro por aí. Acho que o resumo aí da Band News foi muito bem feito. E a partir daqui vamos ouvir 2 opiniões sobre esse assunto, Ana. 2 opiniões. Primeiro a de um bolsonarista, depois de uma pessoa de bom senso. O STF determinou restrições e nada de reclamações sobre vacina e passaporte da vacina. O Disque 100 é um canal de denúncias contra violações aos direitos humanos, mas pessoas que se sentiam discriminadas por não terem sido vacinadas ou por não serem vacinadas, também estão registrando suas queixas no Disque 100. O ministro proibiu. Não pode reclamar das vacinas. E tudo isso para atender um pedido do partido Rede de Sustentabilidade. Aquelas pequenas siglas inquilinas do puxadinho ideológico do STF que movimentam as ações contra o governo e os governantes atuais, num ativismo constante. Acabam desestimulando as pessoas para a vacinação, redundando num número maior de infectados e mortos. Essa decisão totalitária se choca com o fato de que o Brasil está entre os países que mais vacinaram no planeta. Tá, a última parte é deliberadamente mentirosa, tá? E o resto é só, assim, um auto-engano de motivações ideológicas, né? Essa figura aí, Ana, se chama Paulo Alceu, comentarista do ND Notícias em Joinville, Santa Catarina. E o Paulo Alceu, ele me faz ter muita certeza da minha posição favorável à regulamentação da mídia, né? Por aí você vai ouvir falar que qualquer tentativa de regulamentar a mídia é censura. Olha, eu, na minha experiência como jornalista, guardo assim a percepção de que numa cidade como Joinville, a pessoa meio que só vai ter acesso à opinião do senhor Paulo Alceu. Daí fica difícil, né? Porque meia dúzia de famílias tem todas as concessões possíveis de rádio e televisão por aí. Aí é foda. Então tem que redistribuir isso aí para que Joinville tenha acesso a outras opiniões que não só a do Paulo Alceu. Que eu espero aqui estar respeitando, apesar de achar que Paulo Alceu, nada a ver, cara. Absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver. Inclusive, olhando aí para seus cabelos brancos, eu torço para que o senhor tenha se vacinado e esteja levando a pandemia a sério. Paulo Alceu, usa a porra da máscara em ambiente fechado também, tá bom? Só torcendo aqui pela sua integridade física. Agora vamos ouvir uma pessoa de bom senso, que carece de ser quem, Ana? Ela, Luana Araújo, pô. Informação em relação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o direito à vacinação, né, e a proteção à vida. E a informação é de que esse ministério, que é dirigido por Damares, ele produziu uma nota... Não, parou, só um pouquinho. Enquanto a Fabíola Cidral formula a pergunta, vocês olhem bem para a cara da doutora Luana, por favor. É a cara do Brasil. Me representa. Olha bem. técnica que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação contra a criança. A pasta coloca, inclusive, o Disque 100, que é o canal do governo para denúncias de violação dos direitos humanos à disposição das pessoas que estão passando por algum tipo de discriminação porque elas têm uma atitude anti-vacina. Qual é o impacto disso, doutora Luana? A senhora, como infectologista, que vem aí levantando a bandeira da vacinação, qual é o impacto da ministra, né, dessa pasta tão importante dos direitos humanos, da mulher, da família, fazer essa campanha, enfim, e dar essa nota técnica, inclusive distribuir isso? A cara da Luana ali, Ana, é de quem está fazendo assim um react do absurdo. Um react da ignorância. Todos nós estamos fazendo react do absurdo. Narrando a situação e a Luana só assim, puta que pariu. Eu vou ter que falar disso. Porra, eu estudei, porra, eu sou infectologista, cacete. Eu vou ter que comentar isso. Pois é, Luana, você é brasileira, cara. Pega essa aí. Vamos ouvir, Luana. Eu tenho certeza de que esta pasta tem muito a fazer, tem muito trabalho para ser feito, para perder tempo. Educada. Pô, tem trabalho para fazer, ao invés de mandar assim. Vocês são uns desocupados do cacete, né? Podia ter começado assim, mas escolheu ir pelo caminho aí da tolerância. E dinheiro público, deixo claro, com algo que não é da sua alçada, e pior, praticamente um crime contra a saúde pública. Eu, como, de novo, né, toda vez que eu falo nesse sentido, eu lembro a todo mundo sobre a minha ignorância jurídica, mas como cidadã e como infectologista e como epidemiologista, é absolutamente impossível admitir que dinheiro público seja gasto na vulnerabilização da população. Quando você protege é uma coisa, agora quando você vulnerabiliza é outra. Então, para mim, é chocante, é aviltante, é ultrajante você ver dinheiro público sendo gasto para deixar as pessoas doentes, né? Que no final das contas, é esse o fato. Eu acho, honestamente, que tirando a parte vexatória do assunto, isso é instigante. Tem um público-alvo para esse tipo de ação, né? Que não é a população, é uma claque, né? É um grupo bastante específico nesse sentido, e a gente não está falando de saúde. Luana tá melhor que muito comentarista político. O que ela tá querendo dizer ali é: vão gastar dinheiro público para adoecer a população, mas aí fazem uma sinalização para aquela base fervorosa bolsonarista que precisa de incentivo de quando em quando, que é aí a alta ignorância brasileira, alguma coisa aí perto de 20% da população. Pessoas com as quais nós temos que dividir esse país obrigatoriamente. Pública, quando entra numa discussão é sem sentido esse tipo de discussão. Então, eu acho que, em termos de saúde pública, portanto, isso é insignificante, mas em termos de cidadania e de compreensão de como é que a gestão pública precisa funcionar e de questões legais relativas ao funcionamento da gestão pública, gasto de dinheiro público, prevaricação, assim, assado, eu acho que isso daí é uma outra alçada, não é a minha. Termina dizendo isso, né? É uma outra alçada, não é a minha. Quer dizer, não é nem para consultar infectologistas sobre a efetividade de uma medida dessa, é para consultar o jurista, né? Já entrou lá o ministro Lewandowski com a palavra. Tá louco, vocês estão doidos. Não, essa nota técnica não é técnica. Mas, enfim, ouvimos ali a doutora Luana, quero ouvir agora a doutora Ana, que é, tipo, a pessoa mais pistola da pandemia, a mais Caxias, com máscara, com vacina, com tudo. E, vou contar para todo mundo aqui agora, sofreu uma injustiça brutal. Algum Uber aí não foi com a cara dela e denunciou falsamente ela por não usar máscara no carro. Mano, a Ana usa 2 máscaras, tipo, e uma lá que é a... Como é que é? A Aura. Aura.
Pô, vocês estão Aura. doidos? Vocês estão doidos. A Ana tomou essa aí de um Uber aí. Deve ter falado mal do Bolsonaro no carro, no mínimo, que eu conheço. É bem possível. Não, e o que é pior, eu reclamei na internet, daí, né, reclamei na internet, o Uber veio falar comigo, eu não te contei isso ainda. Mandaram um e-mail dizendo, mandaram um e-mail dizendo assim, sobre aquela denúncia lá, a gente olhou na sua conta e não tem nada assim de estranho, né, de ruim no seu perfil, então esquece, basicamente disse assim, esquece, pode ignorar aquilo lá que a gente falou, Tá tá? anulado o caso. Não, falou basicamente assim para eu ignorar aquela, não, eu ignorar o caramba, né, eu quero saber como é que isso acontece, né? Por que alguém pode denunciar uma pessoa dizendo que não tá usando máscara no carro? Vem um aviso dizendo que você vai ser banido do serviço. Enquanto isso, vamos voltar É que você é ao réu assunto. primária. No Basicamente Uber, isso que eles você era réu falaram. primária, Sou réu primário, não pode ignorar. Enquanto isso, o governo está usando dinheiro público realmente, né, para incentivar as pessoas a não se vacinarem. E realmente eu entendo assim, o cansaço da doutora Luana, né? Porque essas alturas ter que explicar novamente que vacina. Gente, é difícil, né? Vacina não é uma questão de escolha pessoal, né? Não é uma questão de liberdade individual, é uma questão de saúde pública. Não é uma questão se eu tomo a minha vacina, se ele toma a vacina dele. Tem que todo mundo tomar a vacina, porque senão o vírus vai se espalhando, vai criando variante, vai ficar pior, e aí a vacina não vai adiantar para ninguém. A mesma coisa vale para a máscara, mas enfim, né? Eu vou começar a ficar pistola. A mesma coisa vale para a máscara, não adianta só quem quer usar, use a máscara. Tem que todo mundo usar para diminuir o contágio, para diminuir, né, o espalhamento do vírus, para não gerar variante, enfim, e para não chegar nas pessoas que são mais vulneráveis. Então, gente, a essa altura ter que explicar tudo isso de novo, por quê? E aí vem para a minha coisa, porque aí eu não sou nem jurista nem infectologista, mas mas sou da comunicação. O governo está usando dinheiro público para fazer comunicação que diz para as pessoas, e aí a doutora Luana acertou certíssimo na questão da comunicação, para sinalizar para o seu público que tá ok ser anti-vacina, que tudo bem ser anti-vacina, que você será apoiado e não terá nenhum tipo de restrição. Você não pode sofrer nenhum tipo de restrição pela sociedade porque você escolheu ser vetor de um vírus mortal. Isso aí. Ana, vamos em frente. Temos outros assuntos aqui. Eu gostei desse comentário final. Vai ficar muito bom no corte.